pergunta, na verdade, para você. Que é aqui, quem aqui já perdeu o fio da meada, né? Às vezes você está concentrado numa apresentação, às vezes até nas reuniões da empresa, e a gente acabou perdendo o foco. Alguns de vocês já aconteceu isso aí, Iago, Malu, Aline. Qual vocês Já marcariam? sim. Sim, com certeza, definitivamente. Boa. E por que vocês acham, né, que isso aconteceu? Basicamente, acho que pode ser vários motivos. Eu acho que, inclusive, por exemplo, o jeito como o apresentador. Vou dar um exemplo. Na minha jornada de liderança aqui, programa. Meu Deus, esqueci o nome. É no ensino médio, que tem jornada profissional, isso. Eu fui para a palestra, que era arquitetura e engenharia civil. A de arquitetura, eu gostei muito do palestrante, o jeito como ele envolvia as pessoas que estavam assistindo a palestra. E a de engenharia civil parecia que ela nem gostava da profissão dela, do jeito que ela estava dando a palestra, entendeu? Então, inclusive, eu saí da palestra por esse motivo, porque não conseguiu me vender a profissão dela, que ela queria que a gente seguisse, né, o curso, enfim. Sim. A pessoa falando demais, se embolando com as palavras e não chegando a lugar nenhum. Entendi. São pontos muito importantes. Vocês vão ver mais para frente que existem várias coisas que acabam fazendo com que a gente perca o foco na apresentação. Então, pode ser questão visual, pode ser a oratória, que foi algo que vocês citaram, pode ser questão do contexto, né, que foi o que Iago trouxe, de tipo, o que a pessoa está apresentando. E aí, sendo isso, o que você sentiu assim na hora em relação a sentimentos, né? Vocês falaram um pouco das percepções que vocês tiveram, mas que você sentiu naquele momento. Eu senti que não foi, tipo, sei lá, comparando, né, as duas palestras que teve depois, que eu não me identificava com aquele assunto, que, enfim, parecia que ela não estava com vontade de estar ali, e por isso eu saí da palestra. Porra. A Aline pode falar também. Eu me sinto um pouco inapto. Desconfortável, Iago? Não ouvi direito. Inapto. Ele falou o quê? Inapto. Inapto. Entendi. Boa. O que é que a gente vai falar aqui, né? A gente vai focar justamente para que na eleição, durante lá a apresentação, isso não ocorra na apresentação de vocês. E aí eu sempre divido, né, tipo, 4 pilares, que quando vocês forem fazer a apresentação, eu falo que são os 4 pilares do sucesso, assim. Primeiro, questão de planejamento. Eu, particularmente, lá ensino médio, etc., eu tinha mania de fazer slide, tipo, vou pegar esse conteúdo aqui, jogar aqui e tal. E acabava que as apresentações não seguiam uma linha lógica. Foi na Top, inclusive, que eu aprendi a fazer isso. Eu acabei levando para a faculdade que tudo que vocês vão construir durante o slide tem que ter uma linha lógica. Quando a gente está fazendo, até na escola e tal, que a gente está aprendendo sobre contos, resenhas, tipos textuais, a gente sempre tem, às vezes, um ápice dentro da escrita da gente, né? Pode ser na conclusão, pode ser no meio da história. E nossas apresentações também tem que ter um ápice, onde a gente tem que fazer uma construção do início até o final delas. E aí vocês vão ver também mais adiante que a gente tem estratégias que a gente pode montar justamente para a gente conseguir montar esse ápice. E quando a gente fala de planejamento, a gente também tem que falar de prazos, né? Que vocês já sabem aí na Top, a gente já está bem acostumado com isso. Mas para vocês se organizarem e passar aquilo que vocês desejam da melhor forma possível. A segunda coisa é a motivação, que isso vai transparecer muito na questão de postura que vocês vão ter, mas também conversa principalmente sobre o que vocês querem passar, sabe? Tipo, qual é o finalístico que vocês querem que as pessoas tenham de percepção de vocês no final da apresentação. A terceira é a questão de design e oratória, e isso são 2 pontos muito importantes, porque entra naquilo visual que eu falei, né? Que, tipo, o visual também prende a pessoa. Às vezes a gente está fazendo um slide e você fica curioso para saber o que é que vai vir depois, sabe?
E se vocês colocarem aqueles slides, sabe aqueles slides brancos que os professores da UFBA geralmente usam com o símbolo lá da UFBA padrão, que é sempre a mesma coisa, não tem uma quebra de expectativa, a gente já vai esperar aquele slide branco, sem graça. Então, design é uma coisa muito importante. Eu sei que pode ser que tem alguns de vocês que não tenham tanto domínio assim, de design propriamente, mas é algo que vocês podem pedir ajuda a alguém. O próprio Canva tipo, já te oferece vários templates, porque eu não aconselho vocês a usarem template na apresentação de vocês, mas é importante que vocês tenham um design coerente, assim. E oratória, né, que vai muito no sentido da forma com que você vai se portar verbalmente, né, a forma com que você vai se expressar, até porque um diretor, né, uma diretora precisa se expressar da melhor forma possível, trazer coisas pertinentes, falas coerentes com o que você está querendo apresentar. E, por último, comportamento corporal, que eu ia até dar alguns exemplos para vocês com a câmera ligada, mas, enfim, foi um milagre eu conseguir aqui o microfone, então a câmera não vai, nesse momento, ajudar a gente, mas fala muito sobre a questão de você estar ereto na cadeira, você não estar se balançando na cadeira, você respirar fundo antes de falar, para não ter aquelas falas, sabe, porque mostra que a gente está querendo jogar conhecimento e que a gente está nervoso. Então, a parte de comportamento é muito importante para a apresentação de impacto de vocês. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pontuação, podem me interromper, tá? E aí eu trouxe o significado aqui de contexto, né? Contexto é um conjunto de circunstâncias que elas interferem entre si e elas também estão em conjunto, que vem de uma situação. E aí isso vem justamente do que Iago pontuou, que foi uma coisa que ele percebeu na apresentação, onde tinha um monte de conteúdo e acabava que a gente não conseguia chegar num denominador comum, num finalístico da apresentação. Então, para vocês entrarem na parte de planejamento, quando vocês forem idealizar a apresentação de vocês, vocês têm que primeiro entender o contexto da proposta de vocês. Se hoje a minha diretoria tem 2 eixos, por exemplo, eu tenho que falar sobre esses 2 eixos, mas eu também tenho que falar sobre um objetivo estratégico da diretoria e fazer uma analogia com outra coisa que se conecta com a estratégia da empresa de modo geral. Enfim, trazer o contexto, né, que vocês precisam para poder apresentar a diretoria de vocês. Pronto. E aí, assim, primeiro, na parte de planejamento, a gente também tem que ter um objetivo claro, que foi o que eu falei para vocês, de o que é que vocês querem ter de impressão para as pessoas que vocês estão apresentando. O que é que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês no final daquela apresentação. E aí tem duas perguntinhas que a gente tem que sempre fazer durante uma apresentação, quando a gente estiver montando, que é, primeiro, para quem vocês estão montando essa apresentação? Vocês estão montando para colegas seus de faculdade? Vocês estão montando para uma banca de doutorado? Vocês estão montando para, no caso aqui na Ingtop, pessoas que vão te eleger? Porque isso vai direcionar vocês do tipo de linguagem que vocês vão ter. Quando vocês estão se apresentando numa eleição, vocês têm que ter uma linguagem mais convincente, uma linguagem mais confiante, uma linguagem mais... É para ver o chat? Não é para ler. Ah, beleza. Vocês têm que ter uma linguagem mais de se vender mesmo, sabe? Aproveitando aí o cargo de Iago. É literalmente você ser um gerente de vendas, só que de você mesmo. Porque, assim como o processo eleitoral, né, que a gente está até vivendo ultimamente, você precisa ter uma proposta, e essa proposta que você acredita precisa ser acreditada por outras pessoas. Então, a linguagem que você tem que ter o tempo todo tem que ser voltada para a questão de autoconfiança. Por exemplo, uma coisa que eu tive de erro, inclusive, na minha apresentação, e que depois eu fiquei me monitorando para não fazer, e que eu já observei outras pessoas fazendo, durante a sabatina, as pessoas têm mania de, quando for responder a sabatina, falar: eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu acho é uma frase, né, que demonstra não confiança. Então, tipo, evitem falar palavras assim, sabe? Ao invés de eu acho, falem eu acredito, eu tenho certeza que, porque isso transmite no linguajar de vocês para pessoas que vão votar em vocês, que vocês estão confiantes daquilo que vocês estão apresentando, perdão. E o que vocês vão apresentar, né? Tipo assim, a proposta de vocês, imagino que vocês tenham várias ideias, e às vezes as ideias que vocês estão trazendo não cabem num slide de 10 minutos, numa apresentação de 10 minutos. O que agora vai ser importante, relevante, para que eu apresente? Por exemplo, histórico da diretoria é um ponto importante?
Quem sou eu? É um ponto importante? Vai estar na sua proposta. As pessoas que leram a proposta vão ver o que você escreveu. Você acha mesmo que será importante vocês apresentarem aquilo? Tipo, o que realmente é relevante para vocês apresentarem, sabe? Então, filtrar essas informações é super importante também para que vocês retomem aquilo do contexto que eu falei, né, de ter uma linha lógica daquilo que vocês estão apresentando. E aí eu vou trazer um lado mais da gente praticar. E aí eu não sei se Iago tá de boas agora ou está em movimento aí na faculdade. Como é que tá? Iago, tá de boas? Não tava conseguindo desmutar. Eu tô começando a movimentação aqui. Eu vou sair daqui a pouco. Tá, beleza. Malu tá em casa, né? Em casa é uma palavra muito forte. Estou na sede. Se você considerar como casa, estou. É uma segunda casa. Beleza. Se vocês puderem, tipo, a Aline também anota num papel, ou então num bloco de notas, as coisas que eu vou pedir para vocês, porque de alguma forma eu tenho certeza que vai ajudar vocês durante a escolha de tema, da apresentação, enfim, coisas que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas eu vou fazer perguntas aqui para vocês, e aí eu vou dar alguns minutinhos para vocês poderem escrever. Primeiro, vou explicar e aí depois vocês fazem. Primeiro, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem que definir uma mensagem principal, que foi o que eu falei para vocês de o que vocês querem dar de impressão no final da apresentação de vocês. Como vocês querem ser lembrados. Por exemplo, quando eu fiz minha apresentação, eu pensei, eleitoral, eu pensei muito no sentido de o que é que hoje de elementos eu poderia transparecer a minha personalidade como Amanda. Porque, assim, quando a gente está se elegendo, a gente e a gente é eleito, obviamente, a gente vira diretor, muito da nossa personalidade é transmitida na forma com que a gente vai levar o ano. Então, como é que eu queria mostrar para as pessoas que eu ia levar o ano? Como eu sou uma pessoa muito energética, de tipo falar muito, não sei o quê, eu escolhi o tema de chama. E aí, tipo assim, eu fiz a analogia de tipo assim, eu queria levar o ano como se fosse um ano muito energético, que as pessoas estivessem muito dispostas a fazer as coisas. E foi que, enfim, ainda bem que deu certo. Mas foi a mensagem principal que eu quis trazer para as pessoas que estavam lá na Assembleia. Então, pensando nisso, pensando na personalidade de vocês, pensando em como vocês querem que seja o ano de 2023, como vai ser a mensagem principal que vocês querem passar para as pessoas no ano que vem. Então, eu vou dar 2 minutos aí para vocês pensarem. Beleza? Ficou alguma dúvida? Não, dúvida não. Você ficou refletida. Beleza. Malu, você tá com fone de ouvido ou a sede toda tá ouvindo essa apresentação? Não, relaxa. Ok. Ia botar uma musiquinha, né? Mas acho que vai atrapalhar vocês. Vou ficar calada aqui. 11h36. Aí vocês me avisam. Se forem acabando, vou colocando um ok no chat aí, só para ter ideia. Mas não se prendam a escrever nada perfeito, assim, não. É brainstorming agora que vocês acreditam. Pode ser um sentimento, ou então, sei lá, uma forma com que vocês acham que querem que as pessoas comentem sobre. Tudo bem, Iago. O importante é memorizar depois. Quando acabar aí, me avisa. Falta um minutinho.
E aí, conseguiram finalizar? Rapaz, acho que sim, mas é sobre isso. É difícil botar isso em palavras, digamos assim. O resto tá de boas? Considerar como sim, viu? Mas beleza. Próxima pergunta aí. Definição da mensagem de suporte. O que é a mensagem de suporte? Quando a gente está apresentando, principalmente quando a gente traz uma temática, é importante que a gente faça sempre ligação a essa temática. Por exemplo, meu slide, como eu escolhi o tema de chama, meu slide foi todo voltado para a questão de fogo. Só que assim, como é que as pessoas entenderiam o que é que eu quero passar com isso de fogo, de chama? Iago, tá de boi? Tá desmutado, viu? Eita. Relaxa. Mas o que é que as pessoas entenderiam com essa coisa de fogo, de chama, se eu não, no meio da minha apresentação, fizesse uma menção? Porque, por exemplo, beleza, meu slide tá com fundo aí de prédio. O que eu quero transmitir com isso, sabe? Vou chegar até o fim com um slide de prédio. O que vai dizer para as pessoas? E aí, tipo, no meio da apresentação de vocês, é importante vocês linkarem, né, alguma coisa que ligue esse tema. Por exemplo, como eu falei, eu trouxe muito a questão do sentido da energia das pessoas. E aí eu fiz a analogia da energia, né, obviamente, com fogo, fogo, energia dissipada. Então, eu fiz analogia com isso, foi a minha mensagem de suporte. E aí, tipo assim, pensando na definição da mensagem principal, qual a mensagem de suporte que vai reafirmar essa mensagem principal que vocês querem trazer? E aí eu vou dar 3 minutinhos. Então, 11h41. Aí vocês avisam aí. Mais um minutinho, viu?
E aí, conseguiram fechar? Como estão as coisas aí? É um caos, né? Dizer a realidade. É o quê, Malu? Rapaz, tipo, acho que eu não estabeleci bem direito a primeira etapa e aí ficou um pouco difícil a segunda. Mas até que um dia chegou lá. O que você não entendeu? Não é que eu não entendi, pô, é porque eu acho que eu não defini bem a primeira tipo, mensagem. E aí, tipo, pra partir pra segunda, tá tenso. Entendi. Ó, qualquer coisa, tipo, você pode ir finalizando depois, tipo, durante aí esses períodos até a eleição. E aí eu posso te dando um suporte em relação a isso, beleza? Beleza. Mas você conseguiu fazer, né? A 2? Não, Não, ficou, tipo, zerado? foi. Jesus. Tá vendo meu nível de Tá, preocupação. tá. Deixa eu seguir aqui pra ver se a gente consegue finalizar isso. Beleza. Pronto. O slogan, né, que foi aquilo que eu falei. De, tipo assim, elemento. Se vocês forem pensar em algum elemento hoje, o que é que vocês colocariam assim, para que as pessoas consigam lembrar de você? E aí eu vou dar 2 minutos, viu? Porque isso aí tá mais fácil. Peraí, tipo, como assim elemento? Por exemplo, já tiveram apresentações que o pessoal usou o mar. Tiveram apresentações que o pessoal usou dominó. Teve Qual a chama apresentações que você escolheu? Isso. Beleza? Aí, 11h45. Tá de boa aí, Água? E aí, Malu, tá conseguindo fazer ou vai precisar de mais tempo? Gata, acho que eu tô com um bloqueio mental, viu? Dizer, mas Aí. tá impossível. Mas você consegue, tipo, você acha que depois você consegue pensar em alguma coisa? Rapaz, talvez, tipo, eu lembro dessa apresentação que teve no programa Trainee. Diferente de hoje, eu estava altas anotações. Eu lembro disso. Entendeu? Eu estava a todo vapor. É Beleza. isso. Pronto. Tipo, tenta pegar esse slide depois. E aí, tipo, você usar como um roteirozinho pra você ir pensando, entendeu? Não precisa seguir as etapas certinhas assim, mas pra te dar uma baliza em relação à construção. Eu vou passar aqui, já que vocês não estão conseguindo pegar um pouco a dinâmica, pra gente conseguir adiantar. Pronto. A última coisa que eu vou falar dessa parte assim, do planejamento e tal, é para vocês fugirem do senso comum. E aí, isso eu falo não só em relação a design, quanto em relação a coisas que vocês vão abordar, elementos que vocês vão usar na apresentação de vocês. Porque, assim, vocês estão apresentando uma coisa para diretor, sabe? Tipo, vocês vão virar diretores e as pessoas têm que se espelhar em vocês. Então, vocês têm que ter vocês vão ser aquelas pessoas que vão ter o máximo de conhecimento da empresa,
máximo de conhecimento sobre a diretoria de vocês, o máximo de confiança e autoconhecimento de vocês. Então, assim, fujam do senso comum em relação a essas coisas, a forma que vocês vão se portar, sabe? Mostrem a personalidade de vocês dentro da apresentação, porque isso também é importante, sabe? Vocês terem, literalmente, autenticidade, identidade, é super importante para a questão de candidatura. Mas bora lá. Segunda coisa é a questão de identidade visual, né? Tipo, se vocês forem olhar, eu trouxe mais um slide mais fofinho, não sei o quê, mais voltado para coisas de tecnologia. Então, tipo, tentem criar uma identidade visual do início ao fim. E isso eu falo mais no aspecto de design mesmo, mas na própria proposta, se vocês quiserem já fazer uma analogia com a identidade visual de vocês do slide, tipo, é bacana de se fazer. Eu acho que eu fiz isso também na minha proposta, mas é o que, tipo, vocês têm que seguir do início ao fim da apresentação, sabe? Não adianta, tipo, vocês no meio quebrarem e colocarem outro tema nada a ver, porque vai ficar meio perdida a apresentação de vocês. E acaba que, tipo, a ideia principal é que vocês mostrem a identidade de vocês junto com a identidade visual. E a identidade visual da empresa também, né? Pelo amor de Deus, isso aí é o básico, mas é importante. E aí eu trouxe algumas dicas aqui para vocês em relação a design mesmo. Primeiro, tipo, para vocês usarem elementos da identidade visual de vocês. Então, por exemplo, se vocês escolherem um tema, sei lá, deixa eu ver, praia, vocês usarem, tipo, coqueiros, mar, conchas, sei lá, coisas que, tipo, tenham a ver com o tema de vocês e que possam agregar a apresentação. E aí eu vou pular justamente para a segunda, que é animações que agreguem. Às vezes a gente coloca vídeo, emoji, GIF, tipo, às vezes o GIF tá mais atrapalhando a apresentação de vocês do que tá auxiliando, sabe? A apresentação de vocês é para auxiliar vocês na fala, na apresentação. Não é para, tipo, perder o foco. Aí, por exemplo, eu coloco aqui um gatinho sorrindo aqui do lado. Você acha que vão olhar para o que tá aqui do outro lado, tipo, escrito? Não vão. Vão olhar pro gatinho sorrindo aqui. Então, tenham cuidado com isso também, nos elementos que vocês vão usar para que não perca o foco do que é para ser o foco. E, por último, diagramem, né, as composições para a melhor organização. Se vocês perceberem, tipo, eu coloquei exatamente isso aqui, bem, tipo, no centro, bem estruturadozinho, alinhado, porque é algo que, tipo, visualmente traz uma ideia de uma melhor fluidez mesmo nas coisas, o pessoal consegue olhar e ter um foco mais para o que realmente importa. Então, tenham cuidado, tipo, não coloquem uma fonte aqui, aí outra aqui torta, uma imagem desconexa, porque é algo que deixa o slide poluído, assim, feio. Então, tenham atenção a isso também. E aí, beleza, né? E aí, falar um pouquinho sobre questão de oratória e comportamento. Tipo, eu sei que a eleição é um período que a gente fica muito nervoso. É normal, tá? Tipo, todo mundo ficou nervoso na apresentação. Mas é algo que, tipo, a gente tem que ir controlando desde já para que a gente não demonstre tanto que a gente tá nervoso, sabe? Eu lembro que quando eu apresentei, tipo, assim que eu terminei, na sabatina, foi quando eu fiquei mais relaxada no meu segundo edital, porque eu tirei um peso, assim, tipo, acabou. E aí todo o nervosismo que estava preso em mim se dissipou, assim, e eu fiquei muito mais tranquila para a sabatina. Então, tentem controlar ao máximo esse nervosismo de vocês. E aí, beleza, né? Tipo, primeiro, tem uma mensagem simples, no sentido de, tipo, não tentem ficar complicando algo para vocês falarem, que vocês mesmos vão se complicar. Não adianta falar bonito se vocês não conseguirem passar uma mensagem da forma que ela precisa ser passada. Então, evitem ao máximo, se não for do perfil de vocês, de ficar falando palavras mais complexas. Óbvio que tem gente que gosta de falar mais assim, e normal, tudo bem. Mas se não for seu perfil, tipo, evite ter esse tipo de linguagem, já que não se adequa com o seu dia a dia. Evitem, obviamente, gírias, tipo, né, show, essas coisas assim, porque a gente requer uma linguagem mais formal. E aí, segunda coisa que eu, inclusive, treinei muito também, que foi a questão de expressão facial. A sabatina é um momento que vai te testar em relação a várias coisas, vários sentimentos você vai ter durante a sabatina e também a apresentação. Você vai ficar feliz, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, tudo ao mesmo tempo. Então, treine um pouco a expressão facial de vocês, porque
Às vezes a gente pode ficar chateado com algo e tá transmitindo que a gente está chateado pela forma que a gente está se portando, mais ainda porque vocês vão apresentar pessoalmente, presencialmente, né? Então, tenham cuidado com os gestos que vocês fazem, a forma com que vocês olham para as pessoas, é aquela coisa do olhar, às vezes, de estudo. Então, treinem um pouco isso. Se vocês quiserem, posso até recomendar aí um curso de oratória que eu fiz, que é muito bom, DGP tem acesso aí, mas é super importante para que vocês não transmitam tanto esse sentimento que vocês estão tendo. Mas algumas expressões faciais eu uso bastante, que eu gosto durante a apresentação, porque eu acredito que agrega. Por exemplo, eu sempre evito não falar sorrindo. Se vocês forem perceber, dá para, mesmo sem câmera aqui, dá para perceber, às vezes, alguns momentos que eu dou uma risadinha, eu dou um sorriso, porque eu falo, às vezes, sorrindo, para que o espectador, né, a pessoa que está assistindo, consiga ver que eu estou motivada, que eu estou contente de estar aqui. Então, esse tipo de expressão facial é importante que vocês tenham lá durante a apresentação, até porque é algo que vocês estão fazendo de exemplo para a empresa, sabe? É algo que vocês estão oferecendo de bom para a empresa. Vocês têm que ficar felizes com o trabalho de vocês ali no finalista. E aí, beleza. Outra coisa que eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, porque eu também estou sem câmera, mas eu espero que esteja, é a questão de tom de voz. Então, tipo, eu já tive uma apresentação, por exemplo, que eu fiquei muito ansiosa e eu falei no mesma entonação e acabou que eu não consegui respirar e aí fiquei com falta de ar, foi horrível. Mas, assim, uma apresentação que a gente consiga se preparar, faça a técnica de respiração antes, a gente consegue ter uma variação de tom de voz que agrega pra gente. Então, por exemplo, quando eu quero afirmar uma coisa, eu tenho um tom de voz mais preciso, mais alto. Quando eu quero mais explicar uma coisa, eu tenho um tom mais baixo, mais calmo, para que as pessoas consigam entender. Quando eu quero me reafirmar, me posicionar, eu aumento um pouco minha voz, para que as pessoas consigam acreditar naquilo que eu estou passando, que demonstre confiança na minha voz. Então, isso é super importante também. E essa questão das pausas, né? Tipo, para falar, que eu também falei que uma vez eu falei tagarelando, assim, só para o conteúdo conseguir estar no tempo, e acabou que a gente não conseguiu passar a mensagem da melhor forma. E outra coisa, né? Tipo, respire. Existem aí várias técnicas no YouTube mesmo, um mundo de técnicas de respiração para a gente falar. Então, se vocês tiverem problema com isso hoje, busquem melhorar nesse sentido, porque você não vê que tem muita coisa para vocês falarem na apresentação e não dá tempo, infelizmente, não dá tempo de a gente falar tudo que a gente gostaria nesses 10 minutos. Mas se vocês não respirarem, tipo, vai voltar aquilo de demonstrar que vocês não estão confiantes naquilo que vocês estão falando, que não é o ideal. E aí, como eu falei, né, demonstre confiança, tudo isso que eu falei, na verdade, expressão facial, tom de voz, respiração, tudo isso vai contribuir para que você tenha confiança, né, daquilo que você está falando. Mas principalmente a forma que vocês vão se portar, sabe? A forma que vocês vão falar. Evitar aquele tipo de palavra, aquela frase que eu falei, eu acho que, não tenho certeza, mas não fale esse tipo de coisa, entendeu? Vocês têm que ter certeza de tudo que vocês estão fazendo. Óbvio que, às vezes, vocês precisam ter questão de humildade para saber reconhecer os erros de vocês, mas também demonstrar confiança daquilo que vocês estão entregando. Outra coisa, né, se atentem à gramática, isso vale não só para a apresentação, mas para a proposta também, tipo, peçam para colegas seus que vocês achem que são bons com isso, para revisarem ao máximo a proposta de vocês, o slide de vocês, porque assim, vocês vão estar apresentando para a empresa toda, sabe, são 50 pessoas, em tese vocês tiveram um tempo para poder se preparar, um tempo para poder preparar slide, e aí ter erro de gramática besta, sabe, no slide é algo que não soa tão bem, então se atentem a essas questões também. E aí, por fim, eu acho, né, postura corporal, porque, assim, novamente, vocês vão apresentar pessoalmente. Existem algumas coisas que demonstram que a pessoa não está tão confiante quando ela está apresentando em relação à postura, quando ela está muito curvada ou quando ela está com o braço cruzado. Dizem, né, na psicologia, não faço psicologia, vocês sabem disso, mas dizem que algumas pessoas, quando elas não estão tão à vontade, elas têm uma tendência a se encolher e se abraçar. Por exemplo, minha psicóloga uma vez me falou que, tipo, eu tinha mania de colocar minha bolsa em frente à barriga quando eu sentava. E eu nunca tinha percebido isso. Mas, tipo, é uma coisa que a gente indiretamente faz, que nosso psicológico faz,
para quando a gente não está tão confiante daquela situação. Então, evitem cruzar os braços, ficar batendo o pé no chão se vocês estiverem ansiosos. Podem gesticular, eu gosto de gesticular, inclusive estou gesticulando, apesar de vocês não estarem me vendo, mas evitem excesso, sabe? Eu acho que em apresentação o maior erro é a gente pecar por excesso. Então, evitem esse tipo de comportamento. E principalmente questão de ficar se movimentando muito. Essas coisas têm movimentos mais lentos, sabe? Porque quando a gente faz se movimentando muito rápido, também transmite questão de ansiedade, questão de nervosismo. E acho que esse é o último. Questão de interação com o público, que é algo super importante também. Eu, particularmente, evito em eleição, essas coisas assim, coisas mais sérias. Eu não gosto muito, mas é meu perfil de interagir com o público. Mas tem pessoas que fazem, que dá muito bom, inclusive transmite que você está totalmente confiante para que as pessoas consigam dialogar com você durante aquele período que você está apresentando. Eu lembro que Danilo fez isso na apresentação de presidente para dele, alguma coisa assim. E acho que na de marketing ele também fez, que ele perguntou para as pessoas alguma coisa e pediu para que as pessoas respondessem para ele durante a eleição, sabe? Durante a proposta, a apresentação da proposta dele. E, isso acaba transmitindo que a pessoa está confiante, que a pessoa está chamando o público para junto. Então, é uma outra dica aí que eu dou, caso vocês tenham vontade. Assim, e o slide também, né? Eu particularmente não gosto de escrever muita coisa no slide. Meus slides são muito limpos. Se vocês forem ver, assim, o máximo que eu escrevi foi esse daqui. Mas, assim, não tem nenhum texto aqui, assim, em volta, nada muito grande. Porque eu prefiro slide limpo, porque eu gosto muito de falar e que o slide só seja um apoio para mim. Mas tem gente que nem usa o slide como apoio. Então, assim, usem o slide a favor de vocês para que seja uma ferramenta, sabe? Algo que agregue, não algo que tá ali só por estar. E aí é isso. Eu queria falar para vocês hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Só deixar aqui como conselho mesmo, não deixe a apresentação por último, sabe? É algo muito importante. Pensem que a metade do edital de vocês é a apresentação, é o slide. Então, treinem o slide de vocês. Eu acho que eu treinei umas 50 vezes, de verdade, velho. Minha apresentação. E eu lembro que todas as vezes que eu treinei, todas saíam errado. Eu acho que a Aline estava até no Meet comigo na época. Todas as vezes eu gaguejava, então eu falava algo errado. E na hora H, finalmente deu certo tudo. Eu consegui falar tudo que eu queria da melhor forma possível. Mas treinem, sabe, antes é muito importante para que vocês não esqueçam o que vocês vão fazer. Eu fiz um roteiro também de apresentação. Não fiquei lendo, né? Porque, obviamente, não tem como. Dá para perceber, não façam isso. Pior ainda no presencial. Mas façam um roteiro para que vocês saibam o que é que vocês querem. Criem uma cadência lógica daquilo que vocês querem. E peçam para as pessoas verem do lado de vocês. Tem muita gente aí na empresa que manja muito de design gráfico, que sabe muito questão de oratória e que podem auxiliar vocês com isso, sabe? Inclusive, me deixo disponível aí se vocês precisarem de algum suporte em relação a isso. E é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, algo que vocês têm dificuldade, que querem pedir uma dica minha, alguma coisa assim, acho que a gente finaliza por aqui. Sim. Exatamente. Perfeito. E aí, para vocês, está de boas? Tem alguma coisa que vocês estão com dificuldade e querem pedir ajuda? Não vou entender como não, viu? O slide dele já tá pronto, pô. Minha filha, antes de slide, tem que me preocupar com a minha parte escrita. Mas me mande sua proposta, que bonito, né? De novo. Mas vou enfim, mandar, gente, é isso. É o quê? É o quê? Nada. Bia também me mandou. Só Na verdade, eu já compartilhei o e-mail de vocês, só que eu acho que eu não botei para notificar. E aí vocês aí nunca aí você é errado. Paciência, né, velho? Mas é isso, galera.